Oi, pessoal, boa noite. Vocês conseguem me ouvir bem? Você consegue me ouvir, Bruno? Consegue? Tá algum barulho de fundo? Tá normal. Normal. Gente, sejam bem-vindos a mais um evento. E antes de começar, eu vou tirar algumas dúvidas. Se vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar no chat. Eu e a Pri vai estar ajudando vocês em relação a isso. Os certificados, são enviados em até 30 dias. Contando da data do evento, e o formulário de presença, vai ser enviado no final do evento, tá bom? A gente vai começar, mas antes eu vou fazer apresentar a Bruna, vocês já devem conhecer, mas vou falar o mini currículo dela. A Bruna é gerente de RH, especialista em treinamento corporativo, recrutamento e liderança organizacional. Ela é graduada em comunicação empresarial pela Uniban, eu acho que está certo, pela Uniban São Paulo, e ela é graduanda de psicologia na UniFG, e também ela faz parte do Desembolando. Essa é uma parte muito importante. Não pode deixar de fora, né, Bia? Sim, Bruna, você vai querer que as perguntas sejam feitas durante, você quer ver ou somente no final? Pode ser durante. O pessoal que for tendo dúvida pode ir falando automaticamente, a gente vai falando. Vai ser uma troca boa. Tá bom. Fica à vontade. Já é de casa? Obrigada, obrigada, Bia. Gente, boa noite. Feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, né? Ó, eu aqui outra vez. É, Eu queria começar do jeitinho que eu sempre gosto de começar. Quais cursos eu tenho aqui hoje? Conta para mim, gente. Da onde, ou de que curso vocês são? E se quiserem falar também da onde vocês estão falando, em qual cidade, eu agradeço. Psicologia FG. Chica! Guanambi. Ficou bastante gente. Educação física, enfermagem, Maioria de Curitiba. psicologia, né? Mas eu gosto de ver as exceções. ADM, Salvador, olha aí. Serviço social, que delícia, Social educação física. também. Gestão de RH, Giovana, uma de gestão de RH, olha que legal também. Psicologia DM. Duas Que pessoas de bom. ADM até agora. Duas pessoas de ADM, tem a outra? Muita gente. História! Gente, Paulo Henrique, o que é isso? História, que delícia. Ciências contábeis, Nicole. Uau. Nutrição. Gente, eu amo saber disso, sabia? Porque eu fico tendo noção, né, assim, gestão hospitalar, olha que top. Eu fico entendendo um pouquinho melhor da onde, em que público eu estou falando, né, de forma geral. E a última perguntinha que eu vou fazer é: alguém tem interesse dentro da psicologia em atuar no organizacional? Assim, é um direcionamento que tem muitos, olha, tem dúvida, atua e tem interesse. Legal, gente. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu já sou técnica de RH, tecnólogo de gestão de recursos humanos. Legal. Bom, eu vou começar. é, a Bia já fez uma introdução aí muito linda minha. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Só. Bia, me avisa quando você estiver vendo a minha tela, por favor. Já está aparecendo aqui pra gente. Já tá. Bom, esse título, né, para mim, ele tem muita relevância porque são uns 13 anos de
de liderança de forma geral, não no RH, mas de liderança de pessoas. E de RH eu tenho 8 de gestão de RH. E quando a gente conversou sobre o que eu ia falar, ou, né, enfim, o que eu podia palestrar dentro do organizacional, eu fiquei pensando, poxa, como é que eu transmito da melhor forma para as pessoas o que eu gostaria de saber quando eu comecei, né? Porque eu não comecei com a psicologia, né? E é isso. Acho que essa é a primeira frase que define o RH. Ele é o coração da empresa. Nós temos vários órgãos vitais, não é mesmo? Mas o RH, eu acho que é o coração. É aquilo que faz o RH ser o que é. E eu não podia falar de RH sem falar um pouquinho da história, né, gente? Porque tem uma professora que ela fica trazendo tudo que é história, e eu quero trazer as histórias para o povo também. Então, se a gente for olhar a evolução do RH, a gente começa lá em 1760, minha gente, na Revolução Industrial. Gente, mas naquela época já tinha RH? Bom, começou a ventilar, né, as possibilidades de olhar para o recurso humano, né? Então, eles começaram a ter preocupação com saúde, né, com a produtividade, sempre voltado para a produtividade, não para o ser humano. Indo para 903, Taylor, né, que é a época do Taylorismo, quem faz recursos humanos já deve ter ouvido falar, né, ele traz o quê? Os princípios da administração científica. E o RH surge como departamento pessoal, né? Focado ainda em quê? Em controle e eficiência. Nós ainda não estamos no ser humano, não, gente. Ainda nós estamos no controle e eficiência. Depois a gente vai para Hawthorne e Mayo, né, lá em 32, que eles começam o quê? Descobrir a influência dos fatores sociais e psicológicos na produtividade. Aí a gente já começa a ter o quê? Alguém reclamando que a gente precisa olhar também para esses fatores psicológicos e sociais. Mas ainda não pega com força. Em 1930 a 50, começa a estruturação do departamento pessoal, que também, em consonância, vem para o Brasil com mais força a psicologia, né? Então, ali a gente começa a ouvir falas sobre a saúde mental de uma forma geral, né? E aqui, nessa estruturação, ela começa a fazer parte, né, da CLT em 43, que ela começa a ter o quê? Controle de ponto, benefício, a legislação em si, né? Em 50, que mais uma vez né, coincide com o que a psicologia traz de força, começamos aí a ver as teorias de Maslow. Muito legal para quem não conhece, vale a pena dar uma olhadinha depois. E o Herzberg também, já trazendo a parte comportamental, que vai falar sobre a satisfação do trabalhador, que vai falar sobre plano de carreira para evoluir não necessariamente essa palavra plano de carreira, mas existe uma evolução para chefia, né? Clima e desenvolvimento de cada pessoa. De 60 a 80, a gente começa a ter uma profundidade muito mais interessante para essa parte do desenvolvimento organizacional. Então, o RH ele amplia a atuação para quê? Treinamento, avaliação, planejamento de carreira. Aí sim a gente começa com planejamento de carreira. As pessoas começam a ser vistas como os recursos estratégicos. O Drucker ele publica um livro em 1954 que chama O Maior Ativo de uma Empresa é o Ser Humano. Olha que pesado. Aí sim a gente começa a ser visto, a sermos vistos como não só números, pelo menos por uma boa parte das empresas, né? E aí, na década de 90, a gente já começa já com RH estratégico, né? Surge o conceito de gestão por competência, o RH se alinha à estratégia organizacional, ou seja, começa a existir uma junção do que é gestão da empresa geral e do que é gestão de recursos humanos. Aí essa conversa começa a acontecer de uma forma mais fluida, né? E aí o Ulrich, que em 97 ele também lançou
um livro dos 4 papéis do RH: parceiro estratégico, agente de mudança, especialista administrativo, né? E anos 2000 até hoje, a gente tem um RH digital, transformador, as empresas fazendo muitas coisas para beneficiar os funcionários. A gente tem a tecnologia, né? Tem o People Analytics, tem várias ferramentas e plataformas online que são utilizadas, como o Disc, o Seis Sigma, entre várias outras ferramentas, né? A gente entra numa era onde o ASO, né, que é a avaliação do funcionário, ela começa a acontecer. E por incrível que pareça, gente, na época que lançou o ASO, era muito mais cuidadoso. Hoje, você senta lá, fala meia dúzia de coisa e vai embora, né? Mas assim, antigamente o ASO era muito, muito bem feito, tá? Mudaram. E hoje a gente tem o quê? Foco em diversidade, cultura, experiência do colaborador, sustentabilidade. O RH se torna um agente de inovação e transformação cultural. Isso aí, gente, é a linha do tempo do RH. É a linha do tempo da gestão de pessoas e o RH fazendo parte dela, e se encontrando e realmente alinhando as expectativas, ideias e estratégias, tá? Só uma geralzinha para não entrar no RH sem vocês entenderem um pouquinho da história. Vamos lá. Então, eu coloquei esse título como RH, o coração da empresa, né? O coração, ele faz o quê aqui, como diz? Ele bombeia para nós podermos viver. Conecta e sente o ritmo da organização. Isso tudo que eu estou falando aqui, eu já vivi experiências adversas a essas e vivo hoje uma experiência exatamente assim, tá? Na gestão que eu faço hoje. A empresa na qual eu trabalho é uma empresa americana, ela não está no Brasil, ela não tem sede no Brasil. Os donos são brasileiros, porém. Mas a gente tem uma equipe muito grande remota no Brasil e tem uma equipe também grande lá, fisicamente, né? E eu faço toda a gestão de RH remotamente, que já é um grande desafio, né? Mas, graças a Deus, a gente tem muitas ferramentas, como eu falei agora, e ajuda bastante, inclusive essa, que é o Teams, né? Então, o RH era muito visto como o quê? Recrutamento e seleção. Se tivesse psicólogo ou não, tanto faz. Era recrutamento e seleção, logo no início ali, né? Era aquela coisa assim, chama ali meia dúzia de pessoas que se interessarem pela vaga, alguém conversa com essas pessoas, explica a vaga, quem quiser fica, quem não quiser. Não existia uma análise mais profunda, isso eu estou falando antes da gente ter o RH estratégico que a gente tem hoje, era muito de qualquer jeito, né? Logo, a gente tinha um fluxo de pessoas muito alto. A partir do momento que se começa a entender que o funcionário precisa ser visto para um bom desempenho, as pessoas começaram a entender que elas não têm que trabalhar em qualquer coisa, não, né? Então, por isso que o RH hoje ele tem essa função tão importante. Não é só pelo recrutamento, é uma baliza, é o coração, é onde toda a parte de cuidado para com o trabalhador é vista, analisada e estrategizada, né? É, uma das coisas mais importantes numa empresa é a cultura. É a cultura organizacional. O que que é a cultura organizacional? Missão, valores, regras, tudo que uma empresa precisa para ela te convencer a vir trabalhar para ela. Toda vez que eu faço uma entrevista, eu sempre digo: olha, eu vou te falar sobre a vaga. E você, a qualquer momento, se entender que não funciona para você, tudo bem, porque isso aqui é uma via de mão dupla. Da mesma forma que eu também preciso avaliar se você é uma pessoa que pode funcionar legal para a vaga, você também precisa avaliar se a empresa pode funcionar legal para o que você quer, né? Então, eu faço essa via de mão dupla para a pessoa entender que nós estamos conversando, e não é uma autoridade máxima. Ai, eu faço a entrevista e você então sabe, eu que estou vendo a vaga. Já vi muito, viu? Sivone, quer falar, Sivone?
Tony? Ah, levantou a mão sem querer. Então, continuando, né? O RH, ele é cuidar da empresa como um todo, né? E colocar as pessoas em primeiro lugar. Esse people first, que é pessoas em primeiro lugar, é uma temática que está sendo muito abordada até um pouquinho antes da pandemia começou, que é a importância da abordagem humanizada e da liderança empática, né? Hoje em dia, e eu vou te dizer que agora tem mais uma atualização, que antigamente era eu mando, sob 10, acabou, né? Aí hoje em dia eles se escondem atrás das regras da empresa, fazem uma missão e valor boa, se escondem atrás das regras da empresa e falam assim, eu mando, se obedece de um jeito bonitinho. Só que eu tô lendo um livro, gente, que chama Neurociência para Líderes, incrível livro, depois eu posso deixar aqui como recomendação. É, o que está para já está acontecendo e vai estourar é você ser líder com seguidores. Por quê? Antes nós tínhamos liderado, antes era funcionário e chefe, né? Aí virou colaborador. Aí virou líder e liderado, né? E a nova nomenclatura que eu li nesse livro é muito interessante, chama-se seguidores, líder com seguidores. Quando vocês seguem alguém na internet, no Face, qualquer, no Insta, no Twitter, enfim, vocês seguem por quê? Por escolha, né? Porque vocês olharam para aquilo, te atraiu de alguma forma e vocês escolheram seguir, né? E assim é que você conquista. Ai, obrigada, Bia. Você conseguir achar uma foto? Será que você acha uma fotinho? Não sei se você conseguir. Se você conseguir. É, Posso tentar aqui. Tá, obrigada. Senão eu mando depois. É, Sim, aí quando você escolhe seguir alguém nas redes sociais, você faz porque algo te interessou, né? Algo te agradou. Então, quando você tem um líder que te inspira a ponto de você querer segui-lo, você ser um seguidor, tudo muda. Você não é mais só um liderado. Você é uma pessoa que escolhe estar ali. Você escolhe estar trabalhando em equipe com aquele líder. E esse é o tipo de líder que eu tento ser e tento treinar os líderes da empresa para ser, inclusive o dono. Foi difícil, mas eu consegui. Ele está uma graça. Tem que ver. Essa é uma frase que eu acho que representa bastante a atuação dentro do RH. Ai, top, é esse mesmo. É esse mesmo. Maravilhoso o livro. A frase diz assim: trabalhar com pessoas é lidar com o invisível, sentimentos, expectativas e desafios. A gestão do RH em si, ela consiste em muitos detalhes que eu não vou conseguir falar tudo hoje, tá? Mas uma das coisas mais sérias que eu acredito que várias empresas não fazem, ou por falta de uma psicóloga, ou por falta de uma psicóloga que tenha essa visão, é de fato você humanizar. Apesar que agora, não sei se vocês sabem, mas houveram modificações na NR1, que é feita pela ABNT, e a galera vai começar a levar multa se não tiver uma estrutura nas empresas para o cuidado da saúde mental. Se você não conhece essa regra ainda, essa reformulação da NR1, procurem, gente, é muito importante, tá? Principalmente para quem quer atuar ou já atua na área. Então, tem muita gente que, vou falar minha experiência pessoal, e também de outros colegas com quem eu converso da área, que vem as pessoas da liderança, seja do RH ou outro, como alguém que está sobressaindo a algo, está por cima da carne seca. E uma pessoa dessa, ela não vai conseguir seguidores.
ela não está olhando para o invisível, ela não está olhando para o sentimento, expectativa e desafio. Quando eu falo com alguém sobre qualquer vaga, eu falo todas as expectativas que nós, enquanto empresa, temos, para que a pessoa esteja ciente, até as partes ruins, os estresses que acontecem, que é, por exemplo, para vendas é uma vaga de muita pressão. Então, transparência vai fazer com que você tenha seguidores. Quando você só, ah, eu vou falar aqui a vaga e a pessoa, vamos ver o que que ela vai falar, vamos tentar ver se a pessoa vai se abrir, vai conseguir. Se abre primeiro. Quando eu falo se abre como empresa. Seja sincero com relação à vaga, né? Com relação às expectativas. Acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Perguntinha para vocês aí. Alguém conhece alguém que adoeceu por conta de trabalho? Conta aí para mim. Se sim, coloca sim e se souber o que que fez a pessoa adoecer, qual foi a consequência? Quem Muitos conhece? joinhas, ó. Vários joinhas. Vários joinhas. Nossa, sim, sim, sim. Peso, eu mesma. Gente, que vocês. Foi o quê? Ansiedade? Foi o quê? Conta pra mim. Excesso de hora extra, sobrecarga. Minha mãe já teve um burnout. Cobrança, trabalhando com metas. É isso. 120 dias afastada por burnout, ansiedade, depressão, inveja, competição, cobrança, ataque pessoal, ataque de pânico, aliás, enxaqueca recorrente. Olha aí, gente, tudo que vocês estão trazendo, né? Síndrome do pânico. É... Ai, passou um aqui que eu queria ver. Peraí. Trabalho na área de segurança e saúde do trabalho. O que mais vejo são pessoas adoecidas por conta do trabalho. Puxa, se eu trabalho na saúde do trabalho, Lígia, com a máxima certeza, você deve ser uma das pessoas que mais vê quais são as consequências, né, relacionadas ao trabalho. Gente, obrigado pelo feedback aí. É exatamente isso. Além de dar uma pinceladinha sobre o RH, no geral, eu queria trazer sobre a NR1 Estamos Perdidos, risos, como fazer a aplicação. Tá tudo no site da ABNT, gente. E se vocês tiverem dificuldade, fale com o sindicato de vocês, tá? O sindicato, ele tem por obrigação ajudar vocês a entrar dentro das normas, viu? É, o que adoece no trabalho, né? Eu trouxe várias coisas aqui e vocês já falaram todo. Carga excessiva de trabalho, falta de reconhecimento, ambiente tóxico e liderança abusiva, falta de escuta ativa, ausência de propósito no trabalho. Isso é uma das. Hoje eu passei, eu tô morta. Hoje eu passei o dia inteiro dando treinamento, o dia inteiro. Eu faço a integração e depois eu dou alguns treinamentos relacionados a desenvolvimento pessoal e também relacionados à cultura empresarial. Uma das coisas que eu sempre gosto de enfatizar é o seguinte: sobrecarga no trabalho. Eu sei que o que eu vou falar, eu já vou antecipar. Eu sei que o que eu vou falar na teoria é lindo, na prática é muito difícil. Mas eu quero falar com vocês sobre isso. Primeiro eu vou falar essa frase. Como que eu vou culpar o vento pela bagunça? Como que eu vou culpar o vento pela bagunça se fui eu que deixei a janela aberta? Olha só o peso dessa frase. Já vou te responder, Val. Olha só o peso dessa frase. Sobrecarga, você absorver coisas que não eram suas, você aceitar tratamentos também é responsabilidade da gente, tá? Enquanto funcionário. Nós precisamos aprender a nos colocar também.
Tem lugar que não tem como, tem lugar que não tem como, e a gente precisa procurar a nossa melhor e sair fora, e não adoecer por isso, sabe? Eu falo muito isso para as pessoas. Eu tenho gente com TDAH, eu tenho gente com transtorno de ansiedade generalizada, eu tenho gente com ansiedade, e todas essas pessoas eu cuido e faço acompanhamento sempre para entender como elas estão. E claro, isso é a minha forma de trabalhar, mas eu sempre digo, gente, se vocês entenderem que não está sendo legal, não tenham receio de procurar outra coisa, porque a saúde de vocês é em primeiro lugar. Eu posso perder um talento, mas ficar doente, não. Eu brigo porque tem gente que almoça na frente do computador, é todo mundo, a maioria é home office, né? Não quero. Entrar sábado e domingo, se eu vejo, eu brigo. Por quê? Eu estou fazendo a minha parte, mas eles também têm que fazer a deles. Se eu falei que eu não quero trabalhar sábado e domingo, tem gente que entra sábado e domingo, eu faço o que é que essa criatura, gente? Fala sério. Então, com relação à sobrecarga e com relação ao ambiente tóxico, eu não estou falando de falta de reconhecimento nem falta de escutativa, não. Mas essas duas coisas que eu estou citando precisam ser revistas por vocês também, tá? Bruna, eu não sei se você viu, mas tem uma pergunta no chat. Vi, vou responder agora, Bia. A cultura organizacional pode adoecer psicologicamente? Como o RH pode intervir quando a cultura da empresa é o problema? É exatamente isso que eu estava falando agora, Val. É, sim, a cultura organizacional, com a máxima certeza, é um dos maiores fatores de adoecimento. Porque se você, dentro da sua cultura, você não tem como missão e valor reconhecer o próximo, um sistema mais humanizado de liderança, e vai chegar em sobrecarga, vai chegar em ambiente tóxico, vai chegar em competitividade excessiva e etc e tal. O RH, e eu vou chegar nessa parte da intervenção e da solução desses problemas, ele, por isso que ele é o coração, ele tem o poder, junto com a gestão, na maioria das empresas, eu estou bem generalizando, tá, galera? Porque eu sei que tem outras empresas que não são assim, ele tem como criar planos de ações, e a NR1 vem para enforçar isso. A NR1 vem para dizer assim, ó, galerinha, ou vocês fazem, vocês vão ser multados. Venho da Gen Z. Ai, gente, geração Z. E sou graduada em RH. Entrei na área organizacional justamente para entender o motivo das gerações atuais, o recuo da relação com a CLT. Agora entendo completamente os motivos das gerações mais antigas e culturas organizacionais conservadoras. Impõe a meritocracia por meio de competitividade, metas e não humanização. É isso. É isso. É, é uma coisa muito, muito forte ainda nas pessoas mais, nas metodologias, não vou falar pessoas não, porque tem pessoas mais antigas que hoje atuam de forma muito legal, tá? Mas sim, se a empresa não enxerga que precisa se humanizar mais, porque se você for analisar direitinho, gente, foca aqui em mim. O problema do ser humano é que falta humanidade. Em vários aspectos, não é só no RH e nem só profissional. Se nós fôssemos um pouquinho mais humanos, de forma geral, eu acho que a gente teria bem menos problemas do que a gente tem hoje. Olha que amor, ó. Esse a humanidade. Foi beijou a Júlia, tá vendo que amor, gente? Olha que coisa linda, entendeu? É, olha aí a mamãe, essa é mãe, né? Claro, conheço de longe, mãe é assim, né? Sou assim também. Então, gente, eu digo enquanto funcionários, enquanto pessoas que trabalham para organizações, nos posicionarmos de início. Ah, porque se eu me posicionar, vou ser mandada embora. Tudo tem jeito de se fazer, né? Tudo tem forma. Conversar com as pessoas certas, fazer uma análise do ambiente, né? Vocês, principalmente estudantes de psicologia, tentem fazer uma análise do ambiente, né? Para vocês saberem com quem vocês vão falar. Bruno, nós sabemos que em muitas organizações RH é visto como uma área distante de difícil comunicação e acesso. Como podemos reverter esse cenário de forma gradual a fim de mudar essa cultura? Maria Júlia, foi esse o meu cenário nessa empresa que eu estou, nem RH tinha.
Eu entrei para outra vaga, gente. Eu fazia recrutamento e seleção para essa empresa, entrei para uma vaga de Key Account, e aí eu comecei aos pouquinhos, sem o chefe perceber, a fazer o RH. Olha, Maria Júlia, eu acho que a parceria certa com a pessoa certa, sabe? Só uma andorinha não faz verão, não, tá? Mas você, se você conseguir se alinhar com algum gestor, ou alguém que esteja ali na liderança, para te ajudar a ir colocando pequenas coisas aos poucos. Ah, vamos fazer um recrutamento de seleção diferente. Ah, vamos fazer o Dia da Mulher, aí dá uns chocolatinhos. Vai gerando engajamento da equipe como um todo junto com alguém que possa te ajudar e autorizar a fazer essas atividades. Inclusive, por exemplo, se for um homem pai, que é o bambambam lá, o grandão. Chegou o Dia dos Pais. Aí você tem lá a sua verba para fazer uma coisinha bonitinha para o Dia dos Pais. E aí você pega um pedacinho a mais dessa verba e faz uma surpresa para esse bambambam, para ele entender qual é o impacto emocional que isso tem. E não precisa, de repente, ser até mais caro. De repente, pode ser um vídeo do filho dele. Sabe assim, se você consegue. Se você não consegue, qualquer outra coisa que possa tocar essa pessoa. Fazer pesquisa, conversa com o povo, ver quem conhece ele. Então, aos poucos, com as pequenas ações voltadas muito mais para o coletivo, você começa a fazer entender que, porque o coletivo ele responde mais rápido que o individual. Então, o coletivo ele vai começar a mostrar um peso muito grande e vai te ajudar a olhar o desempenho. Falar, olha, as pessoas estão performando melhor, e aí, claro, tem que ter os índices, tem que trabalhar com pessoas que conseguem fazer avaliação de desempenho, que é muito importante, né? Então, é uma das coisas que você pode fazer. Eu espero ter ajudado aí com a sua dúvida. É, deixa eu ver, infelizmente, da área da saúde está sempre sobrecarregado, falta profissionais, coleguismo. Conheço bastante gente da área da saúde, Iracema, e inclusive a minha comadre. E realmente, a área da saúde, principalmente o setor público, é um setor bem agressivo, né? Mas, volto a dizer, a NR1 está aí. E ela vai se aplicar a todos os setores, público e privado. Quem não seguir as regras vai pesar no bolso. Vibe quando começou aquele zum, zum, zum de sustentabilidade, que as indústrias tipo, foram obrigadas a fazer algumas modificações? Pronto. Está acontecendo isso com a NR1, tá? E eu vou explicar para vocês agora o porquê que isso aconteceu da NR1. Acho que algumas empresas nem estão preparadas para receber um assistente de RH, fato, mas dá para se inserir devagarzinho. Teve crise de pânico no hospital, ou no ambiente de empresarial, cheguei para uma supervisora completamente honesto sobre a situação que se passava. Ela, como humana e pessoa, me acolheu. Olha só, ai, que eu fico muito alegre de ver isso. Me acolheu, acalmou e, como gestora, conseguiu me fazer enxergar o quanto meu cargo é importante, me senti bem valorizada, acabando realizando a função que por si só é exaustiva. Ator lidando com crianças. Cara, que incrível, que incrível. É um trabalho que eu faço, tá? A escutativa, eu sempre brinco com o pessoal. Gente, porque eu tô remota, né? A minha porta tá sempre aberta. Precisou de qualquer coisa, vem falar comigo. Tá com um problema pessoal ou profissional que precisa de atenção, vem falar comigo. É uma coisa que eu faço muito. Outra vencedora, Tainá, foi se inserindo devagarzinho e venceu, ô, Glória. Obrigada. Deixa eu olhar aqui. Ai, que bom, Rosa já respondeu. Olha aí, a partir de 100 funcionários. Olha só. Ai, desculpa, Kézia, quer falar, Kézia? Não tinha visto sua mãozinha. Sim, Bruna, boa noite. Eu preferi falar do que escrever, que eu acho que fica mais fácil de Claro, explicar. amor. Então, eu achei bem interessante que você falou que gosta de fazer um acompanhamento mais de perto, quando vê que um colaborador ele não está bem, né, etc. E na empresa que eu estou, a gente também traz isso para a cultura de ter um
tratamento máximo humanizado possível que a gente consegue. Então, eu fico muito satisfeita porque os gestores, eles também têm essa visão. Então, não é algo ainda que a gente está trabalhando, isso é algo que já está enraizado na nossa cultura, e isso é muito gratificante. É verdade, E Kézia. Que feliz que eu fico de muito ouvir isso. mesmo. Pode continuar. E recentemente, inclusive, teve uma situação mais específica que eu chamei a colaboradora, a gente teve uma conversa muito boa, né? Ela dividiu muitas coisas comigo. Só que aí uma gestora específica me passou uma preocupação de os funcionários, às vezes, acharem que é uma sessão de terapia individual, etc. E aí eu Uhum. fiquei refletindo muito sobre isso e queria saber se você tem um retorno de qual é essa linha, sabe? O quanto eu consigo cuidar das pessoas, ter esse tratamento humanizado, mas não virar uma coisa pessoal demais que possa prejudicar. Eu não Claro. sei se teria uma linha tênue, sabe, para dividir. Tem. É, eu já tive alguns problemas com relação a isso da pessoa confundir, tá? Eu faço a escutativa principalmente para contenção de dano, né? Então, de repente, a pessoa passou por um estresse muito grande, começou a chorar, me chamou, aí eu vou acalmando, como a colega relatou aqui. Quando a coisa começa a ir para a raiz pessoal, não organizacional. Pessoal, né? Porque hoje a minha mãe, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu espero a brecha certa e falo, ó, eu preciso que você faça um favor, nem que seja por mim, se a pessoa não faz ainda. Procura um psicólogo, se você quiser, eu tenho várias recomendações. Ou então eu falo, leva isso para terapia, quando é a sua próxima sessão? Então, automaticamente, quando eu entendo que o discurso ele saiu de um problema organizacional para uma raiz profunda pessoal, já não me compete. Eu vou te dizer uma coisa, viu? É difícil, porque a vontade que eu tenho é de continuar ali, entendeu? Falando, ouvindo. Aí eu volto para o lado organizacional. Olha, eu imagino como deve ser difícil essa situação com a sua mãe, mas veja só, aqui no trabalho, o que a gente pode fazer, né? A gente não consegue lidar com a sua dor agora. Então a gente precisa tentar o quê? Respirar, acalmar e processar que tudo tem o seu momento. Leva isso para terapia, não esquece. E aí eu vou fazendo dessa forma, sabe, Kézia? Não sei se você já tinha enxergado assim, e se de repente ainda você tem alguma dificuldade, ou se isso já dá alguma Ótimo, luz. ótimo, excelente. Na verdade, eu mesma já havia sugerido para que ela fizesse terapia, né? E recomendei a alguns psicólogos. Inclusive, a gente também é, procura sempre orientar o pessoal em forma conjunta mesmo, né? De procurar terapia, apoio psicológico. E às vezes a gente, inclusive, oferece alguns dias de folga se a pessoa precisar, né? Mas excelente, foi essa abordagem mesmo que eu utilizei. É isso. É só Obrigada. quando você percebe que vai para a linha do pessoal, a gente dá uma voltinha, e a Uhum, não ser que a pessoa esteja realmente muito descontrolada, tá? Aí eu sim. espero a pessoa acalmar e mando ela para casa. Ou, no caso, ela já está em casa, né? No meu. Aí no seu você Uhum, manda para casa. sim, entendi. Mas ótimo, obrigada, viu? Nada, nada, amor. É, aqui teve uma pergunta muito delicada, eu nem consegui continuar meu slide ainda, mas está muito boa essa troca. Como a líder de RH pode defender com assédio moral e agressão o psicológico, deve ser, né, dentro do ambiente tóxico de trabalho? É, isso é uma temática, e achará, né, Bruna? Isso é uma temática, Bruna, muito delicada, que envolve diversos fatores. A primeira coisa que você vai precisar entender é se existe, isso é uma avaliação muito delicada e talvez você precise de ajuda de outras pessoas, talvez da liderança da área,
Isso quando não vier da liderança. Se for da liderança, você vai ter que vai ter que escalonar, tá? Porque assédio é uma coisa muito séria. Então, aí você vai na liderança dessa pessoa, né, desse departamento, se for um líder. E você vai precisar avaliar qual é a chance dessa pessoa ser punida, ou repreendida, ou até demitida, porque para mim já é caso de demissão, tá? Tem alguém com o microfone aberto, gente. Achei. Quem foi? Peraí. Foi. Obrigada. Então, porque eu vou te falar, muitas vezes a gente toma a frente, mata no peito e fala, eu vou até a liderança final para poder essa pessoa ser responsabilizada, e você chega na liderança final e você tem exatamente o que escreveram aí. Vista grossa. O que fazer, né, gente, com uma situação dessa? Tem alguém com. Vê se você acha aí, Bia. Como é que você faz, né, com quando a liderança, a mais alta liderança, faz vista grossa? Eu já vivi isso enquanto RH. Não nessa empresa, em outra. Eu vou ser bem sincera. Eu dei todo o apoio para a pessoa. Eu indiquei psicólogo. A pessoa começou terapia. Ela não conseguiu continuar sem ficar mal na empresa, porque ela tinha que conviver com aquela pessoa todos os dias. E eu falei para ela: vai embora. Não fica na empresa mais. Não tem o que fazer quando a alta liderança. Primeiro, quando você quer manter seu trabalho, né? Porque de repente você quer sair dali, também pode jogar tudo pro alto, faz o que você quiser. Mas assim, não tem como, quando a alta liderança passa a vista grossa, a- acorda e estoura pro mais fraco, gente. É horrível o que eu tô falando, mas é real. Eu não vou acobertar aqui e dizer, ai, porque vocês podem. Não. Essa é a realidade. Se você tem poder e você pode fazer algo sobre, aí, ó, é ouvir a outra parte, sempre. A gente nunca pode simplesmente sair demitindo porque alguém falou que teve assédio, tá? Nesse caso dessa menina, eu presenciei. Foi bem pesado, mas se você não precisa, você precisa ouvir as duas partes e chegar numa conclusão do que você vai fazer. Ou você realoca a pessoa para outro setor, se for possível, longe da pessoa que assediou, né? Ver se a pessoa que assediou tem alguma chance de melhorar, mudar, transformar. Se não tem, régua para mim, pessoa que não sabe ser humano, para mim eu passo a régua. Não, eu nem tenho conversa. Eu não tenho. Isso é uma coisa que eu disse para o meu chefe desde o primeiro dia que eu comecei a atuar no RH, que ele entendeu o que que era RH. Que foi no encontro anual que a gente fez em São Paulo. A gente voou todo mundo que está no Brasil remoto, de todos os lugares, e fizemos um encontro anual presencial. E a gente conversando sobre essas. Ele viu a importância, né, disso. E ele disse assim para mim: eu vou pagar para você fazer esse encontro só para você ver que não funciona. Pagou a língua, já temos data fixa agora, né? Terceiro ano já. Mas é, eu falei para ele, eu falei, olha, se eu perceber uma pessoa desumana e uma pessoa que ofende, desculpa, chefe, ou você me dá autonomia e eu só vou te comunicar que essa pessoa não está mais na empresa, claro, antes de investigar, averiguar, entender, escutar, ou a gente não vai dar certo. E ele entendeu. Não precisei fazer isso na empresa até hoje, graças a Deus, porque eu faço um processo seletivo muito, muito, muito chato, muito rigoroso. Mas deu certo, tá? Então, assim, se não tem jeito, sugere que a pessoa procure outra coisa para ela ter sanidade mental. E se tiver, faça todo o possível. Uma mediação, mover para outro setor, dar enfim, uns dias para a pessoa ficar em casa, tudo que tiver ao seu alcance para a pessoa voltar, né? Eu já vou deixar você falar, Tori. Trabalhei em uma escola no interior, no estado onde o diretor assediava moralmente todos os professores. Ô, minha gente! Na área da educação é o que mais tem. É, trabalhei.
Boa noite. Qual o papel do RH quando a situação de estresse e transtorno de ansiedade é provocado pelo próprio funcionário? Ao dar ouvidos a... Ai, isso é muito... Gente, isso é solução de conflitos. Isso aqui, Gisele, isso é pura solução de conflito, tá? Tem situações que o RH é quase um educador, tá? E uma das suas funções pode ser, sim, educar essa pessoa a consequência. Ah, você ficou estressado porque fulano, ciclano falou isso? Tá, falou, e aí? Vai me dar o quê? Não, porque eu me senti mal. Tudo bem, você tem o direito de se sentir mal, você tem o direito de ficar com raiva. Mas não é sobre o que a gente sente, gente. Nunca foi. Em nenhum aspecto da nossa vida. A gente pode sentir tanta coisa, raiva, ódio, dor. É o que você faz com o que você sente. A inteligência emocional, que tanto é falada hoje em dia, ela, bem resumidamente, ela está aí. Não é em relação aos sentimentos que você tem. Uma pessoa que tem inteligência emocional, ela não deixa de sentir em momento nenhum. Raiva, frustração, nada disso. Ela sente, mas o que ela faz com esse sentimento, como ela age em cima desse sentimento, é que torna ela uma pessoa emocionalmente inteligente ou não, tá? Então, burburinhos e fofocas é puramente solução de conflitos. Não, essa coisa de colocar um na frente do outro esquece, porque não é colegial, minha gente, pela fé de Jesus. É conversar individual, é explicar que, ó, assim, se você falar ou se você escutar coisas sobre você, foca no que é verdade. Você sabe de você, empodera a pessoa. É um educador empoderando o outro, para que o outro consiga olhar para uma situação dessa e falar, de novo, sabe? Eu acho que a melhor forma é você empoderar a pessoa para ela entender racionalmente que ela se estressar com aquilo não vai mudar nada, entendeu? E normalmente a pessoa que falou e fez o burburinho nunca vai assumir, né? Então, fica difícil. Bruna primeiro. Bruna, diga, Bruna. Minha xará. Então, eu tirei essa dúvida porque eu fico chocada com as coisas assim, que eu sei o que é errado, o que é certo. Quando eu vejo as coisas, eu fico pensando assim, calado. Isso não tá, isso não tá certo, isso está errado. Então, por me sentir que estou estudando RH, eu enxergo isso e fico, não aguento ver essas coisas, porque é muito ruim que não sou eu, mas outros amigos meus também, junto comigo, passam por isso. E eu acho que foi a hora exata hoje de tirar essa dúvida, porque Entendi. exatamente isso está vivendo, acontecendo comigo e hoje também. Bruna, primeira coisa, a gente precisa focar no que a gente consegue controlar. Eu sei que você sente pelos seus amigos, mas você não pode controlar a atitude do outro para com o seu amigo e você ficar muito mal por isso. Você pode acolher os seus amigos, você pode estar perto e dar força, mas trazer isso para dentro só vai fazer mal para você, bem. E isso também é inteligência emocional, a gente saber separar o que é do outro e o que é da gente. Com relação ao que está acontecendo com seus amigos, se não tem um RH ativo, a solução é procurar melhora, é sair fora. Gente, onde não tem um RH humanizado, se você pode procurar outra coisa, faça. Se não, faz terapia para se autoconhecer, para se fortalecer, sempre para que você, quando encarar situações que não tem como você sair daquele trabalho, não tem como você, enfim, se demitiu, ou então não está encontrando um trabalho,
você continuar com essa inteligência emocional que eu tô falando. Oi, Tori. Tô Oi, falando seu nome Bruna. Oi, certo? pessoal. Falou certinho. Graças a Deus, todo mundo erra. Muito prazer, eu sou a pessoa da geração Z. Cedo. Oi! Oi, também sou a pessoa que falou sobre mediação de conflitos, sobre a questão da arbitragem, na questão do abuso, né, no ambiente empresarial. Eu Uhum. sou formado em gestão de recursos humanos e atualmente eu curso psicologia. E eu escolhi a área organizacional como primeira opção, né, de trabalho. Infelizmente, não tive uma oportunidade de estágio, não tive uma oportunidade para trabalhar dentro da área, porque o processo seletivo realmente é muito complicado para a geração Z, porque o povo olha e já pensa, não tem qualificação, não vamos dar uma chance. Mas eu não vou me enrolar muito aqui não, porque a gente já está com um tempinho muito acima e eu já estou aqui no prédio da faculdade para a gente subir para a aula. O que eu queria falar era justamente sobre todas as questões que a gente trabalhou até agora nessa palestra. Eu achei muito interessante como todo mundo trouxe perguntas muito necessárias, muito que são comuns, né, no ambiente de RH. Eu gostaria de trazer uma experiência, por exemplo, eu trabalho na área da educação, sou contratado pela Prefeitura de Belo Horizonte. Na BH Trans, eu faço trabalho de ator, que eu também sou ator. Eu trabalho com crianças, com jovens, com adultos, com idosos, trazendo a educação no trânsito. Então, eu lido não só com essas pessoas, mas eu também lido com a equipe, que também é composta de atores, de educadores e de coordenadores e supervisores, né? Então, são poucas pessoas, são poucas pessoas. Então, lógico que a gente vai ter aqueles burburinhos, a gente vai ter aquelas dificuldades do ambiente empresarial que a gente tem o tempo todo. E uma coisa aconteceu recentemente comigo. Eu tô muito pouco tempo lá, né? Não vai fazer 2 meses. E um educador, né? Eu acho que ele tem 26, 27 anos, também é muito novo, é, mas ele não teve uma inteligência emocional numa hora que eu tinha acabado de chegar na empresa, e então eu não podia descer para fazer um trabalho, então ele tinha que cobrir aquele trabalho. Ele chegou, brigou, falou: "Ah, que que você está fazendo nessa empresa então? Se eu tenho que descer?" Eu falei: Opa, vamos com calma. Vamos conversar? O que que tá acontecendo? Eu sei que você tá estressado. Ah, não, porque eu tô num dia ruim, que isso, que aquilo, tá, mas você, como educador, acha pertinente chegar com uma pessoa que acabou de entrar numa empresa, num onboarding de uma empresa, você tá fazendo o onboarding dessa pessoa, virar para ela e perguntar o que que ela tá fazendo aqui com 3 semanas de trabalho? Então, a pessoa saiu, desconversou, o que que eu fiz? Fui na coordenação, falei, olha, tá tendo esse conflito, tentei mediar, eu tentei resolver esse conflito, agora eu preciso de uma pessoa que seja arbitrária. Agora eu preciso de uma pessoa que esteja ali no meio de nós dois para resolver. Ah, porque Tori parou meu ensaio, isso que aquilo, porque ele foi muito inconveniente. Não, não foi inconveniente, eu fui tentar resolver um problema que era imediato. Um problema de convivência, um problema que você está ali naquele ambiente, você tem a noção da sua função, você tem a noção que você está um cargo acima do meu, então quem que eu vou procurar quando eu tiver problema vai ser você. Quando eu tiver um problema, vai ser você. Porque que quando você tem problema, você vai procurar gente que não tem a condição mental. Eu, como profissional em RH, reconheci que foi uma falta de tato. Então, eu conversei com ele, não pediu desculpas, saiu bufando. Então, infelizmente, isso é comum no ambiente educacional, é muito comum. E a gente vê isso com diretores, professores, discentes, docentes. A gente vê isso infelizmente, no ambiente empresarial que é focado para a educação, isso é muito comum. E trazendo esse exemplo que eu estou trazendo para vocês, é justamente para falar que, independente do cargo que você estiver, não aceite as coisas e não fique calado. Procure fazer uma solução de conflitos, uma mediação. Se você não conseguir fazer uma mediação, né, uma heterocomposição com essa pessoa, ou uma autocomposição consigo mesmo, fazer uma análise do que está acontecendo. Por exemplo, depois a pessoa chegou, porque os chefes foram, viram que a pessoa estava errada, levou esporro, levou balão, que no caso é suspensão, e ficou por isso mesmo. Eu, com 3 semanas, fiz uma pessoa que era um cargo mais alto ao meu levar uma suspensão, Eu vou justamente te porque ela. parar aí. Você não fez nada.
Você, Tori, não fez ninguém levar suspensão, não. Exatamente. Você, até agora, eu não corrigi nada da sua fala. Quem fez levar suspensão foi a pessoa. As atitudes da pessoa e o que a pessoa é. Você apenas comunicou. E, É Tori, esse tem essa questão. batalhas que a gente não trava e tem batalhas que a gente trava. Isso é uma coisa. Eu acho que eu devia fazer uma palestra só sobre inteligência emocional no ambiente de trabalho, porque eu acho que ia funcionar legal. Mas tem batalhas que a gente não trava mais. Por exemplo, a minha sugestão para você com essa pessoa é não mais ter conflito nesse sentido. Se ele Exatamente. vier com agressividade para você novamente, nem o opa saia. Nem o opa saia. Deixa o opa para dentro, vai novamente a quem de direito, conversa. Pode ir, Bia. Obrigada. A quem de direito, conversa e deu. Não, não, Exatamente. não retruque mais. Você já sabe quem é, entendeu? Exatamente. A gente tentou Eu uma acho que vez, esse é o, funcionou. eu acho que essa é a melhor saída, sabe? Quando você realmente encontra pessoas desse nível. Não chegar. Eu tenho uma Gen Z na minha empresa, 20 aninhos, que ela tem Ah, 60. Ela não tem 20, não. Eu falo que ela é a idosa mais jovem que eu já vi na minha vida, porque a pessoa é uma idosa. É muito engraçado, gente. Ela é muito máximo. Tori, obrigada pela sua participação. Eu vou só continuar, imagina que porque já são quase agradeço. 7, eu não terminei meus slides, gente. Peraí, Camila. Tchau, tchau, Segura aí, gente. Eu Camila. já vou sair agora porque tem aula. Um grande beijo. Obrigada pela participação. Beijo. Ó, só para vocês entenderem, gente, antes da pandemia, aproximadamente 10% da população mundial sofria transtornos de ansiedade ou depressão. Isso vem da OMS, tá? Da Organização Mundial da Saúde. E agora, nós estamos com um aumento de 25%. Gente, eu estou falando mundial, não estou falando Brasil, não. Mundial, vocês têm noção do que é isso? É muita coisa, fora os outros índices aqui. Então, só para chegar onde eu queria, qual é o papel do RH na prevenção, gente, disso tudo? Implementação de programas de escuta e acolhimento. Essa política sempre da porta aberta é importante. Promoção de um clima organizacional saudável, nem que seja para quando a pessoa está próximo de você e do seu ambiente, que ela se sinta bem. Captação de líderes para uma gestão humanizada. Olha, se você faz recrutamento de liderança, fala comigo depois no privado. Pode me achar lá no Instagram do Desembolando e fala comigo, porque eu desenvolvi umas técnicas muito tops para recrutamento de liderança, que ajuda muito, tá? Estabelecimento de políticas de equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Isso é uma coisa muito importante. As pessoas tendem a trazer o profissional para dentro da empresa e também não tem como tirar mesmo, entendeu? É isso aí. Mas ajudar a pessoa a equilibrar enquanto ela estiver no trabalho. Ela não vai deixar o problema em casa, porque não tem como, mas é importante que ela entenda como que faz para equilibrar isso aí. E oferecimento de benefícios focado na saúde mental. Nós fizemos agora um planejamento onde talvez a gente consiga colocar algumas práticas como desconto com psicólogo e, enfim, desconto em academia para poder ajudar a pessoa enfim, na saúde mental, tá, gente? E essa parte de estabelecimento de política, implementar horários flexíveis e respeito aos limites. Eu falo, eu brigo com o povo que inventa de não almoçar direito, de ficar na frente do computador, de estar entrando no final de semana e não é para entrar. Eu brigo. Por quê? Eu brigo de forma saudável, claro. Porque se a pessoa não está sabendo respeitar os próprios limites, ela precisa entender, nesse meu brigar, eu falo, depois você não vai me reclamar de burnout. Depois você não vai me reclamar de depressão, nem de ansiedade. Você não está se cuidando. É aquela frase. Como é que eu vou culpar o vento se fui eu que deixei a janela aberta? Tá? Então, é cuidar disso, olhar os horários, olhar se a pessoa está cumprindo, se ela está excedendo demais, hora extra, se você não tem isso, acesso a isso, o DP tem, e fique em cima, porque o teu trabalho é a saúde mental da galera. E se a pessoa está fazendo hora extra direto, tá, que nem pode, né? Principalmente de acordo com cada sindicato, você precisa chamar a atenção desse gestor dessa área, tá?
Então, olha, programas de apoio psicológico é o que a gente chama aí de clínicas do trabalho, é uma coisa muito legal, tá? É, e uma parte dela eu estou fazendo agora, que é essa parte de ver se a gente consegue desconto com psicólogo. Espaços de descompressão, pode ser contigo, na sua sala, pode ser um ambiente do trabalho que exista, uma parte de lazer, um jardim ou o que seja, né? Inclusive, você pode levar a pessoa para conversar nesse ambiente, se for o caso. Pesquisa de clima fundamental. Se vocês quiserem saber mais sobre pesquisa de clima, também pode me chamar no privado. E comunicação interna clara e empática. Essa parte é a mais difícil de tudo que eu falei. É você conseguir ter toda a liderança com esse tipo de valor. Comunicação interna clara e empática, tá? Então, gente, eu vou dar. Agora eu encerrar, né? Dizendo o RH é o coração que dá vida à cultura e às pessoas, porque nós estamos ali para tentar manter a máquina bombeando, que é a empresa, sem deixar que o coração pare de cada uma dessas pessoas que compõem essa máquina, tá? O cuidado com as pessoas é responsabilidade de todos. Comecem por vocês, mesmo que vocês não são da área de RH. O que você pode fazer hoje para cuidar da sua saúde emocional no trabalho? É uma reflexão que você pode fazer, inclusive junto a seu psicólogo ou a pessoa que está lá, né, no RH. E pequenas mudanças podem transformar, podem não, gente, transformam o ambiente de trabalho. Transformam. Às vezes a gente acha que não, mas uma pequena atitude da gente para com a gente mesmo ou para com alguém começa a gerar várias coisinhas, vários olhares, inclusive da gestão, tá? Camila, corri para te ouvir, Camila. Tá me ouvindo? Não? Tô. Sim. É assim, ó, bem rapidinho, tá? Eu trabalho, vai fazer 6 anos no meu primeiro emprego. Comecei como operadora de caixa e agora eu tô como auxiliar de tesouraria. A minha chefe, ela estava com 24 anos de empresa quando eu cheguei na tesouraria, né? Ela me treinou e ela é toda regradinha para tudo que tem que ser feito, né? Então, cada processo tem que ser feito detalhadamente. Só que agora venho para cá. Aí, essa minha chefe saiu, foi para supervisão, e aí venho para nossa loja uma outra tesoureira, né? Ela tem 16 anos de empresa, mas ela não é regradinha. Ela faz tudo do jeito dela, bem louco, sabe? E isso me incomoda. Então, tem um conflito, assim, entre nós, sabe? Falta comunicação. E, então, tem processos que ela faz e eu entendi que é de um jeito, mas o resultado é o mesmo. Só que são jeitos diferentes de fazer. Então, eu acho que, para mim, é um conflito que eu ainda não consigo lidar muito bem. É Muito que eu, natural. Muito ah, natural, Camila. Principalmente quando a gente está habituado a algo que funciona. Né? Aquela coisa, time que está ganhando, a gente não mexe. Vocês desculpem a participação aqui da abençoada. A primeira pergunta que eu vou te fazer é: você já conversou com ela? Não, né? é, Tá cortando. Eu acho que você pode oferecer, inclusive, em meio a meio. Falar, olha, eu entendi que você tem uma forma diferente de trabalhar. E eu tinha uma forma muito diferente também. E se a gente juntasse um pouquinho de cada? O que que você acha? Porque, assim, tem coisas que eu realmente gosto de fazer de determinada forma, porque eu fluo melhor, eu faço mais rápido. E se eu for fazer desse jeitinho, vai me desacelerar ou algo assim. Então, eu acho que uma. Ó, e outra coisa, gente, muito importante, quem está aqui ainda, espera um segundo e ouve isso aqui. Quando a gente vai ter conversa difícil com qualquer pessoa do trabalho, principalmente superiores, né, liderança, comecem a sua fala deixando claro a sua intenção. Por exemplo, se você fosse a minha superior, eu falaria: Camila, veja só, eu preciso falar com você uma coisa. E
Não é uma coisa fácil para eu falar e talvez não seja para você ouvir, mas eu preciso falar, tudo bem? Eu deixei clara a minha intenção. Eu deixei claro que eu não estou ali para atacar, que eu não estou ali para criticar. Quando a gente fala, eu vou pôr meu Instagram aqui, gente, não tem nada de mais, mas eu vou pôr. É, quando a gente fala já com a intenção clara antes de começar, olha, eu preciso ter uma conversa difícil contigo, mas eu não queria que você ficasse chateado comigo. Isso sempre ajuda, Camila, sempre. Sorri no início também, sabe? Olha, não fica chateado, eu preciso falar um negócio. Olha só, eu já tô te mostrando uma energia que não é crítica, que não é negativa. Preciso falar um negócio, preciso conversar com você, tá me incomodando. Eu sei que é chato, mas não me leva a mal. Você pode me ouvir? Eu me recordo que na primeira semana que a gente começou a trabalhar juntas, eu falei, a primeira vez que eu vi ela, eu comentei com uma colega, achei ela intrusiva. E aí, no dia que a gente foi conversar, eu falei assim, ó, fulana, falei pra outra lá que eu te achei muito intrusiva. Tu é muito metida. Tu te envolve demais nas coisas dos outros. E ela disse assim, é. Eu disse, sim. Ela disse, eu sou menina mesmo, eu sou assim. Peraí, tu falou Ah, que ela era intrusiva? sim. E ela falou o quê? E ela aceitou. E ela disse que é mesmo assim. Pum. Mais porta aberta que isso, eu não sei o que que você precisa. Pois é. Se você não faria, tá? Você acabou sendo ofensiva. É. É, você acabou sendo ofensiva. Porque a pessoa pode rir na hora e por dentro ela não se sentir bem, tá? É. Então, assim, você poderia ter falado isso de uma outra forma. Mas se ela ainda continuou te tratando da mesma forma, eu acho que você tem toda a liberdade para conversar desta forma que eu estou falando, pela fé do Senhor Jesus, e tentar chegar num acordo, onde faz o que você faz de repente, mais assim, deixar para fazer da forma que era antes, E outra coisa que ela faz. agora a gente está treinando uma menina, né? E, tipo, eu ensino a menina de um jeito e ela se ensina de outro. Então, o que para ela é certo, para mim é errado. Então, fica uma faísca. Mesma coisa, vocês têm que decidir quem vai ensinar. E é uma É coisa que que ela você é pode da ser parte da manhã e enfática. eu sou da parte da noite, né? Não tem problema, ela vai fazer só à noite ou só de manhã, até ela aprender. É assim que funciona. A gente precisa determinar, a pessoa nem entrou na empresa, está ficando doida já. Uhum, Que imagem vocês estão passando da empresa? sim. Uma pessoa que chegou e, e tá, cada hora ensina de um jeito, minha gente, sai, cada hora ensina de um jeito, não pode. Inclusive, você pode falar isso para ela, a gente está passando uma imagem péssima para a menina. O que que você quer fazer? Eu ensino ou você ensina? Se ela falar eu, aí vem o trabalho interno teu, Uhum. de entender e aceitar, tá? Mas, antes de falar sobre a menina, tente chegar num consenso comum e, quem sabe, já embute aí a conversa da menina, entendeu? Sobre a menina. Mas não deixe de conversar. Tá. Meu LinkedIn é meu nome, gente. Bruna Avalon. Obrigada. Entendeu, Camila? Uhum. Fez sentido o que eu falei? Tem super. Eu tenho que conversar com ela. Saiba conversar, fale sua intenção de cara. Tá. Eu vou te dizer que é quase infalível, tá? Uhum. Quando a gente coloca a nossa intenção na frente. Ainda mais ela que já, você viu que é meio porra louca mesmo, É isso. né? Obrigada. Tá bom, Camila, nada. Gente, ai meu Deus, tem outras perguntas que eu não respondi. Ai, meu Deus, o que pode ser feito para aumentar a taxa de comparecimento dos processos seletivos presenciais ou online, já que muitos agentes simplesmente não aparecem. História da minha vida, gente. Não sei nem se o Daniel tá aí ainda. Acontece tanto isso comigo, eu vou ter que fazer parte 2 dessa palestra, meu Deus do céu. Tem algumas técnicas, tá, que a gente usa, como, por exemplo, entrar em contato com a pessoa antes, ter alguém para fazer o braçal ali, entrar em contato no WhatsApp e tal. Algumas vezes, não só uma. Infelizmente, é isso que tem que acontecer. Ai, mas espera aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, eu não sei. Acho que eu não sei se a pessoa está aqui mais. Mas, gente, eu queria agradecer mais uma vez
a presença de todos vocês. Foi ótimo poder compartilhar um pouquinho do que eu sei. Queria falar mais, mas não dá tempo. A gente tem aula, já começou, Jesus do céu, estou atrasada também. Eu agradeço demais. Espero estar aqui com vocês novamente. E qualquer dúvida, mandem para mim lá, tá? E não perca que semana que vem nós vamos ter Olha, vai ser incrível, vai ser sobre organizacional também por uma outra perspectiva, viu? Não percam semana que vem. Fica de olho no Desembolando. Tá, Obrigada, gente? foi ótimo. E eu posso Obrigada. falar só uma frase em relação ao que você falou dos seres humanos, que eu Claro! frequento algumas palestras de uma escola de filosofia e a minha professora ela fala assim, que hoje em dia a gente precisa educar as pessoas socialmente para despertar o ser humano de cada um, o humano do seu ser, porque a gente está querendo viver robotizado, mecanizado, agir por impulso e sempre ter aquela reatividade. Então, assim, isso foi muito Sabe, rica a sua fala de assim, todo mundo precisa se educar para a gente ser cada dia mais humanos e menos reativos. Obrigada, viu, professora? eu não sou professora, não, eu sou aluna, Érica. Olha, deixa eu falar. Sabe como é que a gente consegue educar do jeito que você está falando aí? Que sua professora falou e ela tem razão? Exemplo. Com certeza. Tem uma Seja o frase que exemplo. as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. E é bem isso. Perfeito, perfeito, Érica, é isso aí. Gente, Obrigada. muitíssimo obrigada, Érica, pela participação de todo mundo. Giovana, acessa lá o Desembolando no Instagram para você acompanhar a Mulher de Deus, para você estar com a gente. Desembolando. Vai lá no Instagram que você vai achar nós, viu? Fiquem com Deus. Boa noite e a gente se vê semana que vem, que eu vou estar aqui com vocês de novo para poder ser mediadora. Viu? Boa noite, até semana que vem. Obrigado.